Olá, pessoas, tudo bem? Olá, tudo bem? Adriana, tá me ouvindo? Ah, tá bom. Oi, Val, tudo bem? Ouve? O pessoal tá me ouvindo? Dá um ok aí, por favor. Oi, Adriana Vieira, a Adriana Consânia, a Valdirene, a Jaqueline. Olha que galera bacana. Oi, Glaucio, tudo bem? Daqui 30 segundos a gente começa. Ó, até minha esposa tá me assistindo, a Fabiana, que bacana. A Sol Bueno chegando, seja bem-vinda. Grande Camilo, tudo bem? Cristiano, sejam bem-vindos também. Então vamos lá, pessoas. Ó, são 9h30. Nós vamos fazer um bate-papo sobre por que adoecemos. Foi o tema que foi escolhido por vocês lá na enquete que colocamos na página do Núcleo, do Frei Henrique, né? E então nós vamos falar sobre esse tema. E aí eu queria então começar pedindo para que a gente eleve os nossos pensamentos a Deus e que com a música que eu vou colocar agora a gente tente entrar na vibração para a palestra de hoje. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado e bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. E neste momento de turbulências, de distanciamento social, de grandes reflexões, nós precisamos ter calma, paciência e muita fé. E neste espírito, a gente abre então a palestra de hoje com o tema Por que adoecemos? E para falar então desse tema, eu queria fazer uma constatação. Como tem farmácia, né, neste bairro, nesta cidade, nesse estado, a Bifarma tem até quatro, cinco nas mesmas ruas, assim, é uma coisa absurda, né? E aí a pergunta que fica é por que cada vez mais nós tomamos mais remédios e cada vez mais estamos ficando doentes? Esta é uma pergunta para a gente refletir.
Se vocês puderem interagir aí, colocar o comentário de vocês para a gente dar ouvir, né, a participação de vocês. Então, porque cada vez mais estamos tomando mais remédios e cada vez mais estamos ficando mais doentes. Então, se alguém tiver alguma opinião, quiser registrar, por favor, colocar aí nos comentários que nós vamos lendo isso ao longo da nossa palestra, do nosso bate-papo. Mas para começar, então, eu queria trazer uma reflexão que é uma definição, na verdade, é uma definição da Organização Mundial da Saúde. A OMS nos diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de enfermidades. Olha que coisa bacana a definição da Organização Mundial da Saúde. Ter saúde não significa apenas não ter nenhuma enfermidade. Para a OMS, ter saúde é ter um estado completo físico, mental e social. É um estado completo de bem-estar físico, social e mental. Só que eles esquecem de trazer aqui a questão espiritual. Talvez esta definição ficaria mais completa se tivesse escrito assim: saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Mas a OMS não traz esta dimensão. Por isso que a gente precisa, neste momento, olhar a questão da doutrina espírita. A doutrina espírita vem nos trazer luz e vem trazer algumas reflexões importantes para a gente entender o que é saúde, o que é doença, o que é dor. E aí, no primeiro momento, eu queria lembrar de um livro chamado Livro da Esperança. É um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E nesse livro está escrito assim: somos espíritos enfermos. Olha só, somos espíritos enfermos. Todos nós temos uma ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalado nas esferas superiores, né? Então, todos nós, eu, você, temos um prontuário médico que está instalado lá nas esferas superiores, nas quais os instrutores e benfeitores da vida maior acompanham e analisam nossas ações e nossas reações. Então eles lá do plano espiritual vão olhando todos os dias e vão anotando no nosso prontuário todas as nossas ações e todas as nossas reações, porque todos nós somos espíritos enfermos. Mas mais do que isso, neste mesmo livro ainda, no Livro da Esperança, a gente tem uma fala que diz assim: mesmo sendo o Senhor Jesus Cristo quem Ele é, Ele não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo se o doente persiste em fugir do remédio. Então, nós somos a nossa doença e nós também somos a nossa cura. Olha que coisa bacana, que reflexão bonita para a gente abrir a nossa palestra no dia de hoje. Então, todos nós somos enfermos, todos nós temos um prontuário médico lá nas esferas superiores, aonde os espíritos anotam as nossas ações e as nossas reações. E que Jesus, sendo quem Ele é, Ele não pode salvar o doente, nem auxiliá-lo, se a gente não quiser tomar o remédio. E nesse sentido, tem um livro do Carlos Bacelli que eu gosto bastante, que é o livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. Neste livro está escrito que o espírito quer jogar para fora tudo que é estranho ao seu próximo psiquismo. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e todos nós temos uma centelha divina dentro de nós, todos nós somos amor, todos nós somos Deus em potencial. E todas as vezes que este amor, que é aquilo que não é de acordo, né, com o nosso psiquismo, o espírito começa a querer jogar isso para fora. Então nós vamos adoecer. Na realidade, toda doença é um processo de cura para a nossa alma.
Toda doença do corpo é um processo de cura para a nossa alma, porque nós somos amor em potencial. E quando o amor deixa de prevalecer na nossa vida, nós vamos adoecer. Tem um outro livro que eu gosto bastante, e para falar deste tema eu vou precisar toda hora citar livros, porque não é o Wellington que está dizendo, quem está dizendo isso são espíritos de luz. E tem um livro que diz que toda Mãos de Luz, né, no livro chamado Mãos de Luz, que toda doença é uma mensagem direta dirigida a você. Então o dia que a doença bater na tua porta é porque ela tinha uma mensagem para você, uma mensagem para mim, uma mensagem para todos nós. Então toda doença é uma mensagem direta dirigida a você. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 257, nós temos a seguinte afirmação, que o corpo é um instrumento da dor. Sabe o que isso significa, minha gente? Que estar encarnado vai doer. Porque a gente precisa do corpo para o nosso processo evolutivo. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 257, nós temos esta afirmação. O corpo é um instrumento da dor. Então a gente precisa entender que estar nesse planeta de provas e expiações vai doer. Faz parte do nosso processo. E assim, eu lembro também de um outro autor chamado Leon Denis, que diz que a grande educadora se chama dor. E isso é verdade, gente, porque quando nós estamos sofrendo, nós estamos doentes, nós estamos passando por um problema de saúde, a gente repensa a nossa vida, a gente repensa as nossas atitudes, a gente repensa os nossos comportamentos. Por isso que se diz que a grande educadora se chama dor. E ainda, a gente precisa dizer que quando a dor nos visitar, ela tem algum significado para a gente. Porque não existe nenhum sofrimento neste mundo sem significação. Tudo que a gente está passando, tudo que nós estamos vivendo tem algum significado, tem um para quê, tem um porquê. Eu costumo dizer que a dor é a nossa personal trainer. A dor é aquilo que vai nos fortalecer, vai nos deixar mais forte, vai nos deixar sarados, né? Então, tem um outro livro chamado Relicário de Luz, também pelo Chico Xavier e Espíritos Diversos, que diz que a dor é a nossa companheira até o momento da nossa integração total com a divina lei. Enquanto a gente não se integrar totalmente com a lei divina, vai doer. Nós vamos passar por momentos difíceis, por momentos de doença, por momentos de dores, por momentos que nossa saúde estará fragilizada. Porque a dor vai nos acompanhar até o momento que a gente se integrar de verdade com Deus. E aí, qual é essa grande lei divina? Qual é essa integração que se espera? O Cristo já esteve aqui há mais de 2000 anos e ele não pediu muitas coisas para a gente. Ele não pediu para ninguém escalar o Everest, ele não pediu para ninguém atravessar os 7 mares, os oceanos. Ele só pediu uma coisa, que a gente nos amássemos uns aos outros. E já imaginou se a gente tivesse entendido esta mensagem de Jesus, como o nosso mundo estaria? E aí, como a gente ainda não entendeu essa mensagem de Jesus, a gente não conseguiu compreender, não conseguiu vivenciar esses ensinamentos, a doença, a dor, o sofrimento vai fazer parte da nossa vida, porque todas as vezes que nós nos distanciamos da lei de Deus, da lei divina, vai doer. Nós vamos sofrer também. E aí, tem um outro livro também de Chico Xavier que eu gosto bastante, chamado Mais Luz, que nos diz assim: a dor é nossa companheira e nossa mestra, e não devemos interpretá-la como um agente de aflição, e sim como uma bênção. Nós temos que louvá-la e agradecê-la. Quando foi a última vez que você conversou com a sua doença, com a sua dor, e você perguntou para ela o que ela quer dizer para você? O que ela quer te ensinar? O que você precisa aprender com ela? A gente precisa entender que tudo na nossa vida, exatamente tudo, a gente precisa dar graças. Dar graças nos momentos bons, dar graças nos momentos de aflições, mas também dar graças nos momentos que a saúde nossa não estiver 100%.
porque, como eu já disse, o dia que a doença bater na nossa porta é porque ela tem alguma mensagem para nos transmitir, algo para nos dizer, algo para nos ensinar. E depois que eu aprendi tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, tem uma música do Jota Quest que eu adoro, eu sempre cantava em todas as casas, nos lugares que eu frequento, que era assim: ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Olha como eu sou um cantor pra caramba, né? Ainda bem que eu virei palestrante, porque se dependesse de música eu estaria ferrado, né? Mas esta música tem um erro na sua letra. Ela deveria ser assim: ei dor, eu sempre vou te escutar, porque você sempre me leva para algum lugar. Então, dizer que ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada, é uma música que não está fundamentada na nossa doutrina, né? E para que ela ficasse correta, ela teria que ser assim: ei dor, eu te escuto sempre, eu te escuto todos os dias, você sempre me leva a algum lugar. Então, meus queridos, Joana de Ângeles nos diz que a doença é o resultado do nosso desequilíbrio energético. E aí, quando o nosso espírito está fragilizado, ele vai acionar o processo de doença na nossa vida. Joana de Ângeles é a nossa psicóloga espiritual, né, psicografada pelas mãos de Divaldo Franco, e ela diz então que doença é um processo de desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Olha que coisa linda Joana de Ângeles nos traz no dia de hoje. Então, todas as vezes que a gente vive situações de desequilíbrio na nossa vida, nós vamos adoecer. Talvez você esteja abrindo mão do lazer, abrindo mão de uma alimentação saudável, abrindo mão da sua noite de sono, abrindo mão de um monte de outras coisas, e uma hora tudo isso que está em desequilíbrio na sua vida vai virar doença, vai ser somatizado pelo nosso corpo e nós vamos sofrer, né? E aí, nesta altura do campeonato, vocês devem estar perguntando assim: nossa, qual era o tema da palestra mesmo? O que o Wellington ia falar esta noite? E aí o tema era por que adoecemos? E aí até agora eu só falei sobre o que é doença, o que é dor, o que é saúde, e não entrei no tema da palestra. Mas a palestra era tão rápida que eu precisei colocar um monte de embromation, um monte de enrolation, um monte de definições aqui para que a gente pudesse cumprir o nosso tempo. Na verdade, a gente vai adoecer por conta do ciclo evolutivo do nosso planeta. Estar aqui no planeta Terra, num planeta de provas e expiações, que está vivendo um momento de transição para um planeta de regeneração, significa que a doença vai fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Então a gente vai adoecer por conta do nosso estado evolutivo. Estar num planeta de provas e expiações faz parte deste processo, ter doenças, ter dor, ter sofrimento. À medida que o nosso espírito vai se purificando e nós vamos caminhando para um planeta de regeneração, depois para um planeta feliz, depois para um planeta puro, as doenças vão diminuindo, a violência vai diminuindo, o amor vai prevalecendo e nós vamos crescendo e se tornando realmente mais próximo da lei divina, se integrando totalmente com a lei de Deus. Então a gente adoece principalmente porque estamos num planeta de provas e expiações e a doença faz parte do nosso contexto, do nosso dia a dia. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que está descrito as preces, lá no capítulo 28, lá no prefácio está escrito assim: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Não é o Wellington que está dizendo isso, né? É a equipe do Espírito da Verdade que disse isso para Allan Kardec, que colocou dentro do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, lá no prefácio. Então, as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos diz que a dor será necessária até quando o homem não tiver colocado seus pensamentos
de acordo com as leis morais. Então, enquanto os nossos pensamentos não estiverem de acordo com as leis morais, nós vamos sofrer, nós vamos ficar doentes, nós vamos conviver com a dor. Os nossos pensamentos é onde está a nossa consciência, e a consciência é onde estão as leis de Deus. Então, quando a gente conseguir fazer com que os nossos pensamentos e a nossa consciência estejam em perfeita harmonia, nós não sentiremos mais dor, nós não iremos mais sofrer, e provavelmente nós não estaremos mais aqui na Terra, nós estaremos num outro planeta, num planeta feliz, num planeta puro, e talvez estejamos sendo convidados para ser governador espiritual de algum planeta, porque também a gente atingiu a nossa perfeição. E a parte bacana de tudo isso é que Jesus nos fala que nenhuma ovelha vai se perder, então todos nós vamos chegar lá, todos nós vamos conseguir passar por tudo isso. E aí, já caminhando então para o encerramento do nosso bate-papo de hoje, eu queria citar então o espírito Joaquim Murtinho no livro Falando a Terra, também do Chico Xavier, que diz assim: a saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual, porque a saúde na essência é a harmonia das nossas vibrações. O que você está vibrando? Será que você está vibrando amor? Ou você está vibrando medo, vibrando ódio, vibrando mágoa, vibrando um monte de outras coisas? Então, a saúde do corpo é o reflexo da harmonia espiritual, porque a saúde, na essência, é a harmonia das vibrações. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E a doença é todas as vezes que esse processo não está caminhando de forma correta, e que a gente precisa então corrigir os nossos erros. A doença é um amigo dizendo que a gente desviou do caminho e que a gente precisa retomar rapidamente para aquilo que Jesus nos deixou de mensagem. E para encerrar, eu trago uma mensagem de Joana de Ângeles que diz: a dor é a ausência do amor. Então, por isso, vamos amar mais, vamos abraçar mais, vamos acreditar mais, vamos ter mais fé, mais esperança, mais tudo neste momento, porque tudo isso vai passar e nós vamos sair melhores do que nós entramos neste processo. E aí eu queria, para encerrar, soltar uma música aqui para vocês. Opa! A música não foi. Foi. Obrigado a todos que participaram. Até uma outra oportunidade, a gente encerra com essa música. A música se chama Verdades ao Tempo, do Tiago Brado, para quem quiser ouvir depois. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para ter. Até, pessoas. Obrigado.